Então, meus amados, graças a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, todo o nosso louvor e a nossa exaltação. Esse momento é um momento precioso e eu chamo a sua atenção a fim de que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Nós vamos estar fazendo a leitura e logo em seguida a meditação e assim nós entendemos que é isso o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite maravilhosa, nessa noite de celebração, de adoração a Deus. Portanto, nós vamos ler uma história que aconteceu com o Senhor Jesus e que está registrado lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos é a leitura que nós vamos estar fazendo até o versículo de número 20. Então preste bem atenção nessa história linda, nessa história de transformação, uma história poderosa, onde Deus age a nosso favor. Vejamos, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, uma história que não tem mesmo como não ficarmos admirados por aquilo que nós vimos. Mas vamos aqui pensar o seguinte: Jesus tinha uma vida muito agitada. Por onde Jesus passava, a multidão o acompanhava, a multidão seguia, a multidão apertava. A vida de Jesus não era uma vida muito tranquila. Ele sai do sermão do monte, depois de ter falado ali durante muito tempo aos seus discípulos, e ao sair dali, ao descer do monte, a multidão continuava cercando Jesus. A multidão levava pessoas enfermas, pessoas eram curadas, pessoas queriam ouvir acerca de Jesus. Havia também aquelas pessoas curiosas que faziam perguntas ao Senhor Jesus. Até que então, o Senhor Jesus, certamente cansado, já
se despedindo, indo para o outro lado do mar, ele entra no barco com os seus discípulos e talvez estava tão exausto que ele nesse barco ele dorme. E durante o percurso, durante a trajetória, a sua viagem, uma grande tempestade arranca ele do seu sono e ali então ele acalma aquela tempestade, repreende os discípulos dizendo: olha, homem de pouca fé. E ele vai ensinando e continua o seu ministério ensinando acerca da fé. Mas o que chama a atenção é que mesmo cansado, mesmo sendo espremido pela multidão, o Senhor Jesus ele não foi para um lugar onde ele poderia repousar. O Senhor Jesus não foi para a sua casa, não foi para os seus, onde ele pudesse repousar. Não, Jesus vai em direção a um lugar chamado Gadara. E havia algo estranho naquele lugar. Na verdade, havia uma pessoa naquele lugar. E eu fico imaginando que Jesus abre mão desse seu momento de descanso. Jesus abre mão de ter um momento de paz, de trégua, porque ele tinha um propósito na vida de uma pessoa. Então ele vai para esse lugar chamado Gadara. E claro, a tempestade abate o barco e ali então ele consegue acalmar com todo o seu poder, com toda a sua glória. Mas o que tinha em Gadara? O que Jesus encontra em Gadara? Havia um moço. E esse moço era um moço que tinha alguns hábitos diferentes. A Bíblia diz que ele estava endemoniado. Era da região de Gerazeno, e esse homem então era um moço que ele não tinha uma identidade, era uma pessoa atormentada, uma pessoa que não tinha família, certamente a família não conseguia lidar com ele, era um homem que não tinha sequer um nome, um homem maltratado por uma legião. Quando ele é perguntado a ele sobre o nome, então disse: olha, é uma legião. E esse termo legião é um termo muito pesado, é um termo militar, o termo militar que representava uma corporação romana de aproximadamente 6.000 soldados. Eram soldados guerreiros, eram atiradores, eram homens que destruíam tudo aquilo que eles atacavam, eram homens perigosos, eram os conhecidos os mais perigosos por conta da destruição que eles causavam quando eles iam atacar uma cidade. Portanto, essa legião representava uma força de uma corporação militar e causava espanto, causava destruição e causava medo. E aí a gente começa a ter uma ideia e imaginar o que estava na mente, o que estava ocupando o coração desse homem de Gadara, o que estava acontecendo na vida desse homem. Então era um homem dominado por Satanás, e ele faz essa comparação como se 6.000 soldados destruidores tivessem tomado conta da sua vida. Um homem com hábitos, claro, desumanos, que vivia em sepulcros, com uma força irresistível. As cadeias não eram suficientes porque ele as quebrava. Andava pela noite e dia, gritando entre os sepulcros, se cortando, se ferindo com pontas de pedra. Um homem que sentia fúrias o tempo todo, raiva o tempo todo, e ainda estava ali praticamente vivendo uma vida considerada uma vida de pecado e que vivia em espíritos imundos com ele. Então a gente pode imaginar o tormento que era esse homem, a vida desesperadora desse homem, a vida sem solução para esse homem, a vida sem Jesus, a vida sem ter a nossa esperança em Cristo Jesus. A gente observa uma vida vazia, uma vida seca. Mas esse episódio ele me chama a atenção e eu quero que você também perceba
nisso porque nós estamos falando de alguém que chega a um extremo da sua calamidade espiritual, alguém que chega ao extremo de uma calamidade emocional, alguém que chega ao extremo de uma calamidade humanitária, um homem que não tinha amigos, um homem que não tinha familiares, um homem que as pessoas certamente tinham abandonados porque não conseguiam lidar com ele. Um homem que causava medo nas pessoas e era um homem isolado da sociedade, um homem que vivia às margens da sociedade. E a princípio, sem solução, a princípio, sem esperança. Qual seria o destino dessa pessoa, a não ser continuar vivendo da forma como ele estava vivendo, de uma forma desumana? Mas havia sim algo que ele procurava e talvez ele não sabia, mas quando ele se encontra com Jesus, ele consegue encontrar não somente Jesus, mas ele encontra a solução para a vida dele. E nessa primeira lição a gente pode observar que Jesus é a solução para as nossas vidas. Você pode não estar vivendo da forma como esse homem estava vivendo. Você pode ter a sua casa, você pode estar vivendo de uma maneira tranquila, mas existe um deserto na sua alma, existe um vazio no seu interior. Você não precisa estar se contorcendo todo para estar possesso. Judas Iscariote não ficou babando, não ficou se contorcendo, não ficou gritando, não andava em sepulcros, para a Bíblia dizer que ele foi tomado por Satanás. Portanto, há uma força espiritual que dominava esse homem, uma força espiritual que engessava esse homem e condenava a viver uma vida de miséria espiritual. E aí, claro, quando se tem um encontro com Jesus, quando Jesus chega até ele, e é interessante ver que Jesus foi ao encontro dele. Jesus abriu mão de estar com os seus, Jesus abriu mão de ter um momento de descanso, porque Jesus queria alcançar esse coração, porque Jesus queria alcançar essa vida. Jesus então faz todo um esforço maior para chegar até essas terras e ali então ele conhecer esse homem endemoniado e mudar a história da vida desse homem. Porque Jesus faz isso conosco, ele não desiste. Jesus está te dando a oportunidade de ouvi-lo. Jesus está te dando a oportunidade de aceitá-lo. Jesus está dando a oportunidade de transformar, de você permitir com que ele transforme totalmente a sua vida e o deserto que existe dentro de você possa se tornar um manancial de águas puras, águas cristalinas, águas que vêm do céu. Portanto, o que a gente consegue observar nessa história de Jesus e naquilo que Jesus fez por ele? Primeiro, Jesus, ele vai ao seu encontro. Jesus vai ao seu encontro. Jesus foi até ele, como Jesus está chegando na sua casa, como Jesus está chegando na sua vida, como Jesus quer chegar para mudar a sua história de vida. E Jesus então foi ao seu encontro, e é interessante que aquele homem era um homem que não tinha uma identidade, era um homem que não tinha um nome, era um homem que não tinha uma família, era um homem rejeitado, mas Deus não rejeitou, Deus o viu como um ser humano e alguém que carecia, alguém que precisava da glória de Deus, alguém que necessitava da manifestação da graça do Senhor sobre a vida dele. Jesus então vai ao seu encontro. E quando vai ao seu encontro, Jesus liberta a sua mente e a sua vida de entidades espirituais malignas. Jesus então muda a sua forma de pensar. Jesus muda a sua forma de se comportar. Jesus muda a sua forma de enxergar as coisas. Aquele homem que andava em sepulcros, aquele homem que andava mal vestido, aquele homem que se cortava, aquele homem que gritava dia e noite, ele de repente foi encontrado vestido, sentado e conversando normalmente. Por quê? Porque Jesus transforma as nossas mentes, Jesus transforma, ele tira esses maus pensamentos, ele arranca de nós, Jesus faz um milagre no nosso interior, ele transforma de fato o nosso ser, ele renova a nossa esperança, ele restaura a nossa fé, e foi o que Jesus fez com ele. Todos ficaram
admirado, porque todos conheciam esse sujeito, todos conheciam esse homem, e de repente, quando eles viram esse homem, viram esse endemoniado, e ali diz a palavra lá no versículo 15, olha, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Jesus libertou dessa legião, Jesus libertou do peso do pecado, Jesus libertou das garras de Satanás, Jesus libertou dos medos que ele tinha, Jesus libertou daqueles hábitos horríveis que fazia com que ele se sentisse bem junto com os mortos, como se ele fosse um morto-vivo. E esse homem estava sentado, esse homem estava vestido, e diz a palavra, em perfeito juízo. E isso aconteceu porque Jesus transformou a vida desse homem. Se você crê, Jesus transforma a nossa vida. Creia somente, aceite o Senhor Jesus, e você vai ver que Deus realmente transforma as nossas vidas. Aí, claro, continuando nessas lições preciosas em que nós vimos essa ação de Deus, a ação de Jesus em direção a esse homem, o que nós vamos ver é que Jesus não desistiu dele, ele foi ao encontro, porque Jesus não desiste de ninguém, ele vai ao nosso encontro. Jesus liberta a nossa mente, Jesus liberta a nossa vida de entidades espirituais. Se você acha que o diabo ele está tomando conta da sua vida, se alguém fez trabalho para vocês, Jesus tem poder para te libertar de todo o mal, de tudo aquilo de ruim que as forças das trevas tentar fazer sobre a sua vida. Por quê? Porque a força de Jesus ela é muito superior. Então a gente vai ver que Jesus ele conteve até mesmo as forças das trevas. A gente leu no texto que aquele homem ninguém podia prendê-lo, ninguém conseguia chegar perto dele. E quando tentaram prender, ele conseguia quebrar as cadeias, ele conseguia destruir as cadeias pela força desproporcional que havia naquele homem. E quando ele se encontra com Jesus, aquela legião, aquilo que poderia ser 6.000 soldados, 6.000 soldados fortes, valentes, terríveis, eles não foram suficientes para deterem Jesus. Jesus foi mais poderoso, Jesus é mais poderoso. E a gente precisa crer, precisa crer que não há nada que Jesus possa deixar de fazer, não há nada que Jesus não consiga repreender, não há nada que Jesus possa derrotar, porque o seu poder está sobre todas as coisas e é superior a todas as coisas. E assim ficou muito claro, né? O texto deixa isso bem claro para a gente. Nada conseguia prender aquele homem, mas Jesus acalmou o coração daquele homem. Vimos ainda uma quarta lição nesse texto, que Jesus ele devolve a vida daquele homem. Quando falamos que devolveu a vida, ele devolveu a sua dignidade, ele devolveu a sua identidade, ele deu harmonia para aquele homem, ele levou paz ao coração daquele homem, ele levou uma mente tranquila para aquele homem. E aquele homem então, ele retoma a sua vida, tanto que as pessoas quando viram, admiraram, ficaram assustadas, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu com esse homem? Isso foi um milagre, Deus fez um milagre na vida daquela pessoa, e aí devolve a vida, devolve a dignidade. Um homem que não era conhecido, um homem que era temido, agora estava ali são, em perfeito juízo, bem vestido, sentado, conversando normalmente, não causando medo para mais ninguém e cheio de paz no seu coração. E para finalizar, o que é mais interessante e curioso, um homem que assustava as pessoas, um homem que não tinha um projeto de vida, um homem que não tinha uma missão de vida, um homem que estava definhando cada vez mais e estava limitado cada vez mais a viver uma vida miserável. Mas agora o Senhor Jesus, ele resgata a sua dignidade, o Senhor Jesus resgata a sua vida, ele agora dá uma missão para esse homem. Quando Jesus se retira daquele lugar, quando Jesus sai daquele lugar, ele queria seguir a Jesus. E Jesus disse para ele, não, você vá para a sua família.
E lá na sua família, conte-lhe tudo o que aconteceu com você. Por quê? Porque Jesus queria dar um lar para aquele homem. Jesus queria levar aquele sujeito para a sua casa, para o seu lar, lugar onde ele não deveria ter saído. Deus restaurou a vida dele como Deus iria restaurar a casa daquele homem. Então ela nos mandou que, olha, você vá para a sua casa e lá você anuncia tudo que aconteceu com a sua vida. E diz o texto que ele foi para Decápolis, uma outra cidade, e lá então ele pregava, ele anunciava e certamente testemunhava do que Deus fez de fato no coração, na alma, na vida, na mente daquele sujeito, daquele homem. Um homem que estava vivo, mas parecia morto, e agora era um homem que estava vivo e glorificando, exaltando a Deus, com uma missão importante que era de testemunhar do milagre que havia acontecido na vida dele. Portanto, essa história é uma história para a gente refletir, para a gente pensar, você não importa o pecador que nós somos, não importa o tipo de pessoa que nós somos, não importa o tamanho da tormenta que existe dentro do nosso ser, o que importa é que Deus tem poder para te libertar de tudo isso. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus tem solução para todos nós. A gente só precisa crer, a gente só precisa aceitar. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor eterno, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus Filho do Altíssimo, Jesus, o Filho do Altíssimo. E aquele homem precisou reconhecer isso e precisou adorar a Jesus, e nós devemos adorar a Jesus porque Ele é digno de toda a honra, de toda a nossa adoração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida nesse momento, e eu quero realmente orar pedindo, que o Senhor possa fazer a obra que Ele já começou, continuar a obra que Ele já começou a fazer na sua casa, e que o Senhor possa restaurar aquilo que realmente precisa ser transformado. Vamos então orar mais uma vez, feche os teus olhos e vamos pedir a Deus pela sua vida, pela sua casa. Bendito Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque nós temos uma história diante dos nossos olhos, ao qual nós lemos na Tua palavra, mas é um exemplo, Deus, é uma referência, o quanto nós podemos e devemos crer no Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz maravilha, porque o Senhor prova que ninguém pode contra o Senhor nos liberta, o Senhor nos resgata, o Senhor transforma as nossas vidas, o Senhor traz vigor ao nosso ser, o Senhor, Deus, estabelece a nossa paz. Pai, nós te suplicamos por cada família que nessa hora nos assiste. Deus, nós te pedimos pela vida de cada um deles. O Senhor conhece esses lares, ó Deus, e nós rogamos a Ti, Pai, que abençoe esses lares, abençoe estas vidas, ó Deus, que a Tua paz permaneça nesses corações. Deus, se há algo que está em desajuste, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar levando a solução, o Senhor possa estar fazendo a restauração, o Senhor possa estar abençoando essas famílias, ó Deus. Nós te pedimos, imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais um cântico e depois então estarei orando e nos despedindo com a bênção apostólica. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos cantar mais essa canção, pois é maravilhoso ter nosso Senhor Jesus em nossa vida. Este mundo vai passar, oh, em nome de
verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, destina vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Ou em tuas mãos, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Só tenho a ti. Só tenho a ti. Cante comigo, irmãos. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, nós declaramos, Senhor, só temos a ti. Jesus, eu só tenho. Louvamos a ti, Senhor, e agradecemos o seu nome. Tu és digno, Senhor. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Amém. Glória ao nosso Deus. Amém. Então, meu povo abençoado, povo maravilhoso, estamos chegando mais no final desse culto abençoado. Espero que realmente tenha alcançado o seu coração, tenha aliviado a sua vida. Creia no Senhor Jesus sempre, ok? Então fica aí o nosso convite para você, no próxima quarta-feira, estar com a gente em oração às 19 horas. No próximo domingo, às 9h30, na escola dominical, estudo dominical, nos lares, que nós vamos dar continuidade. Estamos falando de um tema muito importante, que é a ética cristã. Então, não perca, não deixe de assistir a esse estudo, essa palestra, que é uma reflexão que nós devemos estar fazendo a todos os dias, ok? E às 10h30, você que tem criança na sua casa, assista lá o vídeo no YouTube
Tia Dodó, tá? Então tem aí um videozinho, uma lição para as crianças, preparado com todo carinho, com todo amor. Então, que Deus possa abençoar também aí as crianças que estão em nossos lares, tá bom? E às 19 horas nós teremos aí de novo esse culto maravilhoso e clamando sempre para que Deus nos abençoe sempre, que os amados fiquem na paz. Então nós vamos estar orando, estarei empreitando a bênção apostólica e já desejando aos amados irmãos que todos tenham aí uma semana de vitória, uma semana excelente, e essa semana seja também na presença do Senhor. Então vamos orar. E agora, ó Pai, que o teu grande amor e que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo conosco seja, e com todo o teu povo espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que os amados fiquem na paz.